Se você está na dúvida se vale a pena entrar na IPO do fundo imobiliário Risa Terrax, você chegou no lugar certo. Esse é o seu vídeo. E caso você ainda não me conheça, meu nome é Rafael Costa, eu sou estrategista financeiro e seja bem-vindo ao meu canal que tem como único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os pontos fortes e os pontos fracos da abertura de capital do FI Risa Terrax. E no final eu vou te falar se eu vou ou não vou entrar neste IPO, nessa abertura de capital. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa seu like e comenta aqui para mim se você vai entrar na IPO desse fundo imobiliário, que eu acho que é o mais esperado desse ano, tá? Porque ele tem características totalmente únicas para o mercado brasileiro. E a gente vai falar sobre isso agora, tá? O foco desse fundo imobiliário é investir em terras agrícolas, tá? E, poxa, no Brasil, cara, não tem nada mais abundante do que terra agrícola, e ele vai ser o primeiro do tipo aqui no Brasil. E lembrando, tá, falando sobre terra agrícola, a gente tem que falar sobre agronegócio, e o agronegócio brasileiro é uma potência mundial, tá? 21% do PIB brasileiro vem do agronegócio, e isso faz com que nós sejamos, de acordo aqui com as minhas pesquisas, o terceiro maior exportador agrícola do mundo, e no caso de soja, nós somos o maior produtor mundial, tá? Então a gente está falando no campo que o Brasil joga e joga muito, joga bem, tá? E aí a gente vai para o primeiro ponto dessa tese, que é justamente falar um pouco sobre o crescimento da população mundial e a necessidade de alimentos, tá? O gráfico que está aí na sua tela foi tirado do próprio prospecto do fundo e ele mostra que o que acontece? As barrinhas amarelas que estão na sua tela é o crescimento populacional, a gente aí já está beirando aí mais ou menos 7.000 a 8 bilhões de habitantes e até 2050 a gente deve chegar a 10 bilhões de habitantes e como você pode ver, a linha azul aí está decrescente, as terras disponíveis, terra arável disponível para fazer alimentos. Então, o que acontece? Eu tenho um aumento de necessidade de alimentos e uma diminuição na capacidade de produção, porque eu não tenho mais terra para prover esses alimentos. Então, isso tem um efeito brutal de oferta e demanda, onde eu tenho cada vez mais necessidade de terra e cada vez menos terra para ser ofertada, para ser comprada, para ser plantada, tá? Então isso também tem um efeito sobre o preço das terras, é isso que eu vou te mostrar agora, tá? Infelizmente no Brasil, nós somos desorganizados em tudo, nós não temos histórico confiável de décadas do preço da terra agrícola no Brasil, mas a gente tem isso nos Estados Unidos e esse gráfico está na sua tela, como você pode ver, a terra agrícola nos Estados Unidos nos últimos 50 anos teve uma valorização anual média de 12%. Só que qual que é o grande tchan dessa história? O que faz as terras agrícolas serem tão bons investimentos, tá? Que eles têm uma volatilidade muito baixa, ou seja, o risco é muito baixo, existe uma demanda altíssima. Então, como você pode ver aí no gráfico, você vê ali que o pontinho amarelo, terras agrícolas dos Estados Unidos, está ali próximo de 12%, no eixo Y, que seria da rentabilidade, taxa de crescimento anual, e no eixo X você vê a volatilidade, ou seja, o risco, a alteração dos preços. Você vê que ele está muito próximo dos bonds, ou seja, dos títulos americanos, porém com uma rentabilidade muito maior. Se você for ver a rentabilidade de uma terra agrícola nos Estados Unidos, é muito similar, é muito parecida ao do SP 500 e dos REITs, os REITs são os fundos imobiliários de lá. Só que tem uma grande vantagem, eu tenho o mesmo retorno, ali na casa dos 12% ao ano, num horizonte de 50 anos, mas eu tenho uma volatilidade muito menor, Então, quem investiu em SP 500, por exemplo, teve uma volatilidade no período de quase 18%, ou seja, alterações grandes na questão do preço, enquanto as terras agrícolas alteraram no máximo 6,5%, mantendo a mesma rentabilidade. Então, o que acontece? Se investir cada vez buscar mais retorno, diminuindo o risco, terras agrícolas é um grande investimento. Tá? Então, aí você pode perguntar, tudo bem, mas você me mostrou um gráfico dos Estados Unidos, mas e no Brasil? Será que vale a pena investir no Brasil? Vale a pena produzir, ter terra agrícola no Brasil? A resposta é que sim, tá? Desse mesmo prospecto, eu trouxe essas duas figuras, aí fazendo uma comparação de duas fazendas produtoras de milho em Guarapuava, no Paraná, e em Iowa, nos Estados Unidos. Primeira coisa que é clara, é o custo da terra, Em Guarapuava, aqui no Paraná, você paga aí pouco menos de $13 mil no hectare, enquanto nos Estados Unidos, em Iowa, você vai pagar mais de $18 mil no hectare. Outra coisa muito importante, a safra no Brasil é maior por hectare, 220 sacos no Brasil e 207 sacos nos Estados Unidos. Por quê? Porque o nosso clima é muito melhor para
plantar, para fazer o que precisa ser feito no campo do que nos Estados Unidos, tá? Então, o nosso clima ajuda muito. Isso faz com que a receita por hectare no Brasil seja quase $2.000, então é muito maior, né? Mais de $200 maior do que nos Estados Unidos, só que também tem um menor custo, tá? Então, mão de obra mais barata, o câmbio agora, né, deu uma disparada, fez com que seja mais vantajoso plantar no Brasil. Então, no frigir dos ovos, o resultado para o produtor, né, para o gestor do agronegócio, para a empresa, é quase o dobro no Brasil do que nos Estados Unidos, tá? E ainda tem um outro fator, que no Brasil a gente tem uma série de problemas logísticos. Você imagina que tirar uma saca de milho, uma saca de soja lá do Mato Grosso e exportar para a China não seja algo fácil no Brasil. A gente mal tem ferrovia, ou nossos portos estão concentrados em poucos pontos do país. Então isso faz com que no Brasil seja um pesadelo logístico. E com o passar dos anos, esperamos que essa questão logística seja resolvida e o custo de produção vai baixar cada vez mais. Então, as terras brasileiras são mais baratas e produzem mais. Então, isso faz com que investir em terras agrícolas no Brasil seja até mesmo mais vantajoso do que nos próprios Estados Unidos, porque é mais lucrativo, né? Ou seja, o fim da terra é o agronegócio, ou seja, produzir milho, soja ou qualquer outro insumo. Isso é mais vantajoso fazer no Brasil, então é normal que, se é mais vantajoso fazer aqui, as terras são mais produtivas, as terras tendem a valer mais. Tá? Então, como que vai funcionar esse fundo imobiliário? Tá? Ele tem uma proposta um pouco diferente para viabilizar esse investimento em terras agrícolas. Tá? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai se associar a grandes produtores, tá? Então, quando eu falo grandes produtores, eles colocam lá no prospecto que está na sua tela o que são grandes para eles. Então, tem que ser na região ali do Cerrado Brasileiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e uma parte ali do Nordeste. Tem que ser áreas grandes, mais de 15 mil hectares, com faturamento anual maior do que R$100 milhões e que tenha prioritariamente que cultive, né, na realidade, soja, milho e algodão. Por quê? Porque são insumos, commodities altamente exportáveis. Então, o Risa Terrax está se preocupando com isso para garantir que o grande produtor que vai fazer a operação junto com ele tenha saúde financeira, porque dessa saúde financeira vai viabilizar uma operação estruturada de arrendamento dessas terras agrícolas para esse produtor. Então, eu vou te explicar como que vai ser essa operação estruturada, né? Como que o Risa Terrax vai ganhar dinheiro com as terras agrícolas. O que acontece? Imagina que eu sou o grande produtor de soja e eu quero financiar minha produção. Você imagina que se eu sou um grande produtor, eu preciso de muito, mas muito dinheiro para preparar a terra, para comprar semente, para pagar os empregados, para fazer irrigação. Enfim, existe um custo alto de produção que tem que ser pago na frente. Então, eu não sei te dizer quanto é o tempo de produção da soja, mas vamos supor que seja 1 ano, 2 anos. Então, eu tenho que pagar tudo antecipado para só daqui 1 a 2 anos eu ter, de fato, o capital retornando. Então, existe uma necessidade muito grande de financiamento no agronegócio. E aí, o que acontece? Nem sempre as linhas de créditos atendem à necessidade do produtor, e é aí que o FI da Risa Terrax entra para suprir essa demanda. Tá? O que acontece? O produtor vai pegar a terra dele, tem lá 100 mil hectares, 50 mil hectares, não interessa, vai pegar uma parte dessa terra e vai vender para o Risa Terrax com um desconto muito significativo, vamos supor, com um desconto de 50%. Então, se aquela terra vale 100 milhões, ele vai vender para o Risa Terrax por 50 milhões. Você vai entender o porquê que ele vende com grande desconto. Tá? E o que acontece? Atrelado à venda, há um contrato de arrendamento daquela mesma terra para o produtor com uma opção de recompra. Tá? Com uma opção de recompra. Então, o que acontece? No arrendamento, por ano, aquele produtor vai pagar 6% ao ano para o fundo. Então, por exemplo, tentando fazer um exemplo aqui, se o produtor pegou 100 milhões de reais do FI Risa Terrax, ele vai disponibilizar 200 milhões de reais em terra como garantia, imagina como se fosse como garantia, e vai pegar os 100 milhões e vai pagar 6% ao ano de rendimento, de arrendamento daquela terra. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, o produtor vai plantando, né, tá pagando um arrendamento de 6% ao ano e começa a ter capital, né, porque ele já plantou, já colheu, já vendeu, enfim. Então, o que ele vai fazer? Com o dinheiro que ele está começando a receber, né, da plantação, que ele recebeu da venda daqueles insumos que foram plantados, né, do milho, da soja, do algodão, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma parte desse dinheiro e vai executar a opção de recompra.
Tá? E essa opção de recompra ela tem uma outra condição, que ela é atualizada a 6% ao ano pré-fixada. Então, voltando ao nosso exemplo, ele pegou 100 milhões de reais e está pagando 6% ao ano de arrendamento, e aquela terra que ele vendeu, na realidade, vale 200, mas ele tem uma opção de compra de 100 milhões de reais, mais atualização de 6% ao ano. Então vamos supor que vai demorar 2 anos para ele conseguir receber tudo e ter dinheiro para recomprar a terra dele. O que acontece? Durante aqueles 2 anos, aquela opção de compra vai valorizando, vai chegar aí, vamos supor, em 12%. Né? Vamos desconsiderar os juros compostos para ficar fácil de fazer conta. Então vai ser 12% ao final de 2 anos. Então o que acontece? Aquela opção de compra na qual ele recebeu, na realidade, 100 milhões de reais, para ele recomprar a terra dele, ele tem que desembolsar 112 milhões de reais, porque é 6% ao ano. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai recomprar a terra do fundo imobiliário com um pequeno ágio de 6% ao ano para retomar. Então, dessa maneira, o produtor consegue financiar a sua produção através de um arrendamento com uma opção de recompra. E com isso, né, você vê que o arrendamento é 6% ao ano e a recompra é 6% ao ano. Então a gente tem um 6 mais 6, de forma que a taxa de retorno esperada dessa operação, segundo a própria Risa Terrax, é de 12% ao ano, sendo 6% de arrendamento e 6% da recompra das terras pelo produtor. Então vamos lá. Agora vamos começar a falar que você já entendeu como vai funcionar a parte prática, a parte operacional desse fundo imobiliário, vamos entender agora os pontos fortes e os pontos fracos dessa proposta, na minha visão. Né? Lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda, nem de nada. Na realidade, eu estou falando os pontos fortes e fracos dessa IPO, né, para você te ajudar a decidir melhor se você vai entrar ou não. Tá? Então, o primeiro ponto forte assim, que precisa ser destacado é: terras agrícolas no Brasil é um ótimo ativo de longo prazo e o Risa Terrax será o único fundo imobiliário desse tipo no Brasil. Nós não temos nenhum e vamos ter mais um agora. Né? Então, isso vai gerar uma possibilidade gigantesca para o próprio fundo, com certeza virão outros no futuro. Tá? E isso faz com que ele tenha possibilidade, um potencial gigantesco de ser um dos maiores fundos imobiliários do país. Tá? Eu vou te explicar por quê. Imagina que hoje eu tenho um fundo imobiliário de laje corporativa. Mesmo que eu capte dinheiro no mercado, 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões, 10 bilhões, não interessa o valor, eu tenho dificuldade de alocação. Tá? Não é fácil comprar um grande prédio num centro urbano no Brasil, porque já tem os donos. Eu teria que ter uma dificuldade para alocar esse dinheiro. Tá? Falando, né, do caso de terras agrícolas, a gente está falando do mercado que nos Estados Unidos é de maior do que $1 trilhão. Né? Ou seja, eles estão fazendo uma captação de 400, 500 milhões, então assim, é uma gota no oceano. Tá? As possibilidades no Brasil são gigantescas para esse fundo imobiliário. Então você que está investindo, né, caso você decida investir, já saiba que com certeza haverão subscrições, haverão aumentos de capital, porque eu acredito muito na possibilidade desse fundo pegar tração, né, se ele conseguir entregar o que ele está prometendo, a gente já vai falar sobre isso, mas se ele pegar tração, ele pode sim ser um dos maiores fundos imobiliários do Brasil. Tá? E segundo a própria IPO, em alguns anos, né, pelo valor que está sendo ofertado, eles acreditam que em alguns anos é possível chegar a um yield de 10% ao ano. Então eles estão falando que, como a cota custa R$100 agora na IPO, eles podem distribuir em alguns anos algo próximo a 80 a 90 centavos por cota. Tá? O que é um ótimo retorno, lembrando que você também está investindo em terra agrícola, que também tende a se valorizar em função do tempo. Agora vamos aos pontos fracos, que não são poucos. Tá? Primeiro, não existe nenhum tipo no Brasil de alocação como essa, né, de operação estruturada como essa. Então isso é um risco. Tá? Então, você não sabe como vai funcionar na prática. Será que vai funcionar exatamente como eles estão falando, né? Exatamente como deveria acontecer? O time de gestão, né, da Risa Terrax é muito competente, é muito experiente, tá? Mas uma coisa é treino, jogo é jogo, entendeu? Uma coisa é você falar que vai fazer assim assado, outra coisa é alocar o capital e, de fato, conseguir o que você está se propondo. Tá? Outro ponto muito importante é que a gestão vai ser muito, muito ativa. Por quê? Porque eles recebem, né, os cupons de arrendamento, de recompra da terra constantemente. Então eles têm que ter assim, um pipeline, eles têm que ter um guia para estar
constantemente comprando novas fazendas e arrendando para os produtores, tá? Não sei se, às vezes, a velocidade que eles vão conseguir fazer esse arrendamento vai casar com o próprio recebimento. Isso pode fazer com que o fundo fique com muito dinheiro em caixa. E se fica com muito dinheiro em caixa, você não está investindo em terra agrícola, você está investindo em tesouro, enfim, em outros títulos do governo, provavelmente. Então, tem que ficar esperto com a posição de caixa, se eles realmente vão conseguir alocar. Outro ponto muito importante é todos os contratos com os produtores, segundo a própria Risa Terrax, é prefixado em 6% ao ano. Isso faz com que, agora que a inflação está relativamente controlada, 2,5%, 3% ao ano, isso não seja um problema. Mas se a inflação voltar a subir 5, 6, 7, 8, 12% ao ano, essa taxa, né, prefixada de 6% ao ano, né, tanto para arrendamento quanto para atualização das opções de recompra, não me parece uma taxa adequada. Então, é bom ficar esperto. Se a gente tiver uma inflação alta, talvez a Risa Terrax mude essas questões com os produtores, e aí a gente volta na questão de será que eles vão conseguir alocar por um bom valor? Enfim, tem uma série de nuances que precisam ser observados. Outro ponto importante, a taxa de administração é de 1,25% ao ano, um pouco maior, né? Normalmente o mercado gira 1% ao ano, eles vão querer 1,25%, isso se justifica, porque, como eu disse, será uma gestão bem ativa. Imagina que para você visitar uma fazenda no Pará, no Piauí, não seja um custo baixo, né? Pegando que a gestora fica aqui no Sudeste. Então, você imagina que se tem um custo de viagem, enfim, isso se justifica uma taxa de administração mais alta. Agora, o que para mim não se justifica é uma taxa de performance salgada como essa. Eles colocaram 20% do QCD, CDI mais 2%. Então, atualmente, nosso CDI está em 2%, mais 2%, 4%. Então, o que eles conseguirem acima de 4% ao ano, você pagaria taxa de performance de 20%, o que não me parece muito alinhado com os interesses do cotista, tá? O que eu acredito que deveria ser feito aqui? Deveria ter sido IPCA mais alguns por cento, tá? Então eles deveriam ter atrelado isso aqui à inflação e não ao CDI. Mas, enfim, é um ponto fraco daí, como eu estou dizendo. E outro ponto que eu também achei um pouco fraco, que eles colocaram aí vamos dizer assim, uma barreira de entrada para os pequenos investidores, que é, no mínimo, um investimento em 250 cotas, que se traduz num investimento mínimo de R$25 mil. Então, se você tem R$1.000, R$2.000, R$10.000 e quer entrar na IPO da Risa Terrax, eu sinto dizer que você não pode, porque o valor mínimo é R$25 mil. Então, recapitulando tudo que a gente falou aqui, a gente falou sobre bastante coisa, mas o Brasil, ele precisa de veículos de investimentos no agronegócio, tá? Eu, como investidor, quero investir no agronegócio brasileiro, mas hoje eu vejo poucas opções que valem realmente a pena. Eu torço para que o FI e Risa Terrax dê certo, que eles entreguem o resultado que eles estão prometendo, porque isso vai ser muito bom para o Brasil, tá? Vai ser muito bom para os investidores, pessoa física, vai ser muito bom para todo mundo. Então eu torço por eles, mas torcer uma coisa e colocar o seu dinheiro é outra, tá? Eu não vou entrar na IPO. Por quê? Porque eu acredito que eu preciso avaliar melhor se a gestão, né, que sim, no papel parece muito boa, mas, como eu disse, também é treino, jogo a jogo, eu preciso avaliar se eles vão conseguir entregar o que eles estão prometendo. Porque se eles conseguirem entregar o que estão prometendo, com certeza nos próximos meses, pós-IPO, eu vou entrar no Risa Terrax, eu vou comprar cotas, né, desse FI. Mas agora, na IPO, eu não vou fazer isso, eu vou esperar eles fazerem a IPO, pegarem todo o dinheiro que eles com certeza vão captar, alocarem, comprarem as fazendas, arrendarem as fazendas. Vamos ver alguns meses como é que vai funcionar a parte prática, né, a parte operacional do fundo, se estiver tudo certo, se realmente eles conseguirem, né, operacionalizar tudo que eles falaram que vão fazer, com certeza vai me parecer um bom investimento. Então, aí sim, eu vou entrar. Mas até lá, eu só vou ficar observando, tá? E lembrando, tudo que eu estou falando aqui não é uma recomendação nem de compra, nem de venda. É apenas a minha percepção para esse, que é um dos ativos mais esperados de 2020, né? O FI Risa Terrax, o primeiro FI de terras agrícolas do Brasil. Tá bom? E agora eu preciso te perguntar se você precisa de ajuda para investir, porque se você acha que você precisa de ajuda para investir, eu tenho um convite irrecusável para você. Está aberto nesse momento a minha mentoria 1 milhão por mil, que, caso você não saiba, é uma série aqui no meu canal, né, que eu invisto publicamente. Vou deixar aqui para você a playlist, e ali eu acabei construindo uma mentoria onde eu ensino você a investir. Na realidade, é um programa completo de desenvolvimento de investidores, de novos investidores para a Bolsa de Valores, tá? Dentro da mentoria você vai achar um curso completo de investimento, onde você vai saber tudo sobre fundo imobiliário, sobre ações, sobre gestão de carteira, sobre finanças comportamentais, enfim,
tudo que você precisa saber sobre investimentos. Você vai ter uma comunidade de alunos no Facebook e no Telegram. Você vai ter acesso antecipado às compras dessa série do Milhão com Mil. Você vai ter valuations semanais, né? São documentos que eu mostro a minha percepção para determinadas ações, assim como eu fiz para o FI Risa Terrax. Então, assim como eu fiz essa análise, lá nesses valuations você vai achar análises sucintas de todas as ações da bolsa, tá? E o mais importante, o meu grande diferencial, você vai ter suporte via WhatsApp diretamente comigo, você vai ter acesso ao meu número e lá eu vou poder te ajudar a entender tudo sobre o mundo de investimento e principalmente pegar pela mão para que você possa investir melhor. Se você gostou da proposta que eu acabei de fazer, né, de conhecer a mentoria 1 milhão com mil, tem um link aqui na descrição desse vídeo, clica lá que eu vou poder te explicar com detalhes, tá? Eu vou ficar te esperando lá. E caso você tenha chegado até aqui e ainda não deu seu like, deixa seu like, comenta aqui para mim se você vai investir nessa IPO, né, da FI Risa Terrax. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está pensando em investir nesse FI ou naquele grupo de investidores que você participa, para ajudar que todo mundo entenda os riscos desse fundo imobiliário, que é sim muito esperado, muito bacana, mas existem riscos que precisam ser considerados. Caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva, ativa a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas. Eu agradeço por ter visto esse vídeo até o final. Um forte abraço e até a próxima.